Olá, eu sou o professor Evandro Ramos. Essa é a disciplina Noções Básicas em Farmacologia e nesta aula nós vamos trabalhar no item 2 do seu material a respeito da farmacocinética. Vamos lá? Bem, a farmacocinética você já deve ter visto na aula anterior que ela refere às questões relacionadas à absorção e mecanismos de ação no nosso organismo. Então, todos os fenômenos farmacocinéticos, como a absorção, da maneira que o nosso corpo absorve esse medicamento, a distribuição, a maneira que ele metabolismo e distribui esse medicamento no nosso corpo, a excreção, a biotransformação, compreendem diversas passagens do fármaco em si, da droga em si, através de membranas celulares do nosso corpo. Seja para o processo de metabolismo, seja também para o processo de ação, entrar dentro das células. Então vai ter a passagem sempre por uma membrana celular. Lembra lá da biologia que nossas células, elas têm a sua membrana e também o núcleo, ok? Então nesse sentido, elas constituem também como uma barreira onde o transporte dos fármacos se processam em diferentes modos. Isso é importante a gente lembrar. Bem, a respeito do transporte dos fármacos, o transporte ele compreende o deslocamento de um fármaco de um compartimento para o outro, simplesmente assim. Pode acontecer de diversas maneiras, ok? Ou também de uma maneira para outra dentro de um compartimento ou ainda deslocamento de um fármaco para fora do nosso organismo, que é o processo de excreção, por exemplo. Então nós temos, sobre a denominação de transporte dos fármacos no organismo, a gente considera o transporte através das membranas celulares, é a passagem para dentro e para fora das células, para dentro da célula, para fora das células, passa pela membrana celular. Princípios que regem o movimento dos fármacos, então existem vários tipos de princípios que regem esse movimento específico, como canais específicos para a entrada e saída dos fármacos, água também para ajudar nesse transporte, e fatores também correlacionados e modificadores das características do transporte. Os tipos, então, de transportadores, literalmente, ou carreadores, eles pertencem principalmente a duas superfamílias, a ABC e a SLC, ok? A gente precisa gravar, mas é importante que a gente entenda esse processo, ok? Por que entender? Porque essas duas grandes famílias vão atuar no transporte das drogas dentro do nosso organismo, tá bom? A superfamília, então, ABC, ela possui 7 grupos de transportadores, de acordo com a homologia ABCA, ABCG. Enquanto a superfamília SLC, ela inclui 43 grupos, SLC1, SL43, então nesse sentido. Ok? Com aproximadamente, então, 300 transportadores no nosso organismo de maneira em geral, obviamente, atuando no transporte de fármacos. E aí, é claro, a indústria farmacêutica, quando ela vai produzir um medicamento, ela já produz utilizando um receptor desses transportadores dentro do nosso organismo. A partir daí, ela sabe, obviamente, o caminho que vai percorrer ou até mesmo quem será o carreador, o transportador dentro do nosso organismo. Então, aqui eu tenho um esquema para que você compreenda de maneira bem mais ampla, desde a absorção de um fármaco até também o efeito ou a excreção, a eliminação desse fármaco. Então entenda, a partir do momento que esse fármaco ele é absorvido, ele é ingerido, né? Vamos dizer então que está tomando aquele medicamento para tratamento da hipertensão, por exemplo, toma o comprimido, de acordo com a posologia e a dose. Então ele vai para o plasma, no plasma esse fármaco ele é ligado à proteína. A proteína vai fazer com que essa forma de ligação vai fazer com que esse fármaco fique livre e, obviamente, vai existir a biotransformação, ok? Dessa biotransformação ele pode também estar disponível no plasma sanguíneo. No plasma sanguíneo ele faz esse movimento também de entrada e saída para o líquido intersticial, onde o fármaco ligado às proteínas e também eu tenho o fármaco livre para fazer suas ações específicas. E do líquido intersticial, então ele saiu do plasma, foi para o líquido intersticial, entre as células, e agora ele foi para a célula-alvo, que é específica que vai fazer a ação. Então eu vou ter também o fármaco ligado a sítios inertes e também fármaco livre, que forma também um complexo fármaco-receptor. Esse processo do complexo fármaco-receptor é, obviamente,
quando o fármaco se liga a um receptor para auxiliar no processo de atuação da ação específica desse fármaco. E a partir daí nós temos uma intensidade do efeito farmacológico. Nós fazemos literalmente esse processo dentro do nosso organismo e a partir daqui essa intensidade faz com que a ação daquele fármaco, daquele medicamento, tenha o efeito desejado, ok? E é claro, esse processo faz o entorno, faz o retorno também, por isso nós temos setas de vai e vem aqui em cada um desses quadrantes, justamente para depois de fazer essa ação específica na célula-alvo, acontecer o processo de biotransformação também e o processo de eliminação para fora do organismo. Como que se elimina? Quais são os canais de eliminação, por exemplo, de medicamentos para fora do nosso corpo? Urina, metabolizou, foi para o plasma, do plasma ficou disponível na corrente sanguínea, da corrente sanguínea foi para os rins filtraram, o que não vai ser mais utilizado vai ser excretado, vira urina. Fezes também, alguns tipos de medicamentos, por exemplo, ok? Suor pode acontecer em alguns casos de fármacos e até na respiração, que pode acontecer também em alguns casos de fármacos. Então, dessa maneira, você consegue compreender que desde a entrada de um fármaco no nosso organismo, desde a ingestão, acontecem vários processos, ok? Até a eliminação desse fármaco. E esses processos a gente diz de absorção, distribuição, metabolismo e também processos ligados à eliminação, ou seja, farmacocinética. Bom, nesta aula então, trabalhamos os conceitos gerais e o entendimento prático a respeito da farmacocinética dentro da farmacologia, item 2 do seu material. Agradeço muito a sua atenção, espero que você tenha registrado e compreendido todo esse conteúdo e aguardo você na próxima aula.